A lei da atração é real e nesse vídeo aqui eu vou te contar como eu saí de um trabalho que era muito sacrifício, ganhando R$ 980 e fui para um trabalho de R$ 4.000. Oi, eu sou a Thaís Vitória, bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo aqui eu quero te contar uma das experiências que eu já tive com a lei da atração. A lei da atração, na verdade, também é conhecida como a lei da vibração. É aquilo que você vibra, você emite para o universo e aí você recebe em troca, você realiza desejos, você coloca em prática coisas que você gostaria, enfim, acontece as coisas na sua vida, vai acontecendo, vai girando e você vai realizando o que você tanto deseja. No vídeo anterior eu comentei um pouquinho sobre um emprego que eu tinha, onde eu tinha vergonha de comer, de almoçar na frente das outras pessoas, porque a minha marmita era muito simples. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui na descrição para você ir lá e assistir também, onde eu falei sobre uma outra prática que a gente faz aí usando a lei da atração. E naquela época eu trabalhava numa empresa de call center, era 6 horas de trabalho, né, mais 2 horas de transporte, enfim, dava 8 horas trabalhando. Era muito complicado o trabalho para atendimento ao público, aí vocês já sabem como que é, ainda mais de telefonia, acho que todo mundo já tem uma noção, ou já trabalhou lá, ou é a pessoa que liga para a telefonia para poder resolverem alguma coisa. Foi uma época muito difícil, onde eu passei muita necessidade com a minha irmã e com o meu pai, ele estava fazendo tratamento de câncer, foram meses terríveis. Minha irmã parou de trabalhar para cuidar dele, então só eu estava trabalhando. Eu resolvi encarar esse emprego para poder ajudar em casa, já que a aposentadoria dele também, né, não era lá grande coisa, não ajudava muito. Então eu trabalhava nesse trabalho, depois eu ia para casa, ajudar nas coisas de casa, fazia alguns bicos com doces, eu tinha algumas renda extra também, mas mesmo assim, para aquela situação não estava dando certo. A gente vivia de doações, fazia rifa, tudo para ajudar no tratamento do câncer. E esse trabalho, no final, com desconto, né, tudo aquilo que a gente sabe que existe aí com carteira assinada, na minha conta caía apenas R$ 980. A gente passava bastante dificuldade, cuidava do meu pai com câncer. A minha marmita era bem simples. Perto do que as outras pessoas levavam, eu tinha vergonha. Então eu me isolava, eu ia comer num canto mais sossegado. Isso quando eu não comia só o lanche da empresa, porque na época que eu entrei lá no treinamento, eles davam lanche uma vez, né? No meio ali do expediente, uma parada para lanche. Às vezes eu comia só esse lanche da empresa. Mas depois, quando eu fui efetivada, eu comecei a levar meu próprio almoço. E por mais simples que seja, era gostoso. Eu tinha gratidão. Regra número 1 da lei da atração. Ter gratidão. Por mais que você ainda não tenha aquilo que você quer, que você não esteja onde você quer, é muito importante ter gratidão. Então, eu tinha vergonha da minha marmita, mas eu tinha gratidão. Então eu ia, me isolava, sentava num lugar mais calmo, ou então sentava numa mesa onde eu conseguia ficar de costas para as outras pessoas, enfim. E eu me alimentava aí, tinha muita gratidão por aquele alimento, só que eu imaginava comendo coisas que eu gostava. Me imaginava indo no restaurante, me alimentando de alimentos que eu gostava, né? Pratos requintados, sobremesa, eu me imaginava assim, almoço, salada, alguma bebida, sobremesa. Imaginava e sentia, regra número 2 da lei da atração, 2 e 3, aliás, visualizar o que você quer e sentir no coração aquilo que você quer. Então você tem que ter gratidão pelo que você já tem, ter gratidão também pelo que você vai ter, como se fosse real, como se você já tivesse aquilo, visualizar, sentir como se já fosse real, que é o tema do vídeo anterior, vai lá e assiste que você vai entender o que eu tô falando. E aí eu fazia isso. Quando eu ia para o meu trabalho, nas últimas semanas eu não estava mais aguentando trabalhar lá, meu pai já tinha falecido, né? Foi logo depois que meu pai faleceu. Então eu já não estava mais aguentando, me sentia sufocada, eu ia trabalhar desgostosa, eu trocava de horário às vezes com algumas amigas lá para poder mudar um pouco a rotina para eu aguentar. E nisso eu comecei a fazer algumas técnicas de escrever no caderno. Hoje eu sou tão feliz e agradecida porque eu tenho um trabalho novo que me rende até R$ 5.000 por mês.
E eu fiz essa técnica e eu soltei, eu esqueci que eu tinha feito essa técnica. Fiz, né, certinho. Se você quer que eu explique essa técnica aqui, me conta aqui nos comentários. Thaís, eu quero saber dessa técnica, que aí depois eu faço um vídeo falando dessa técnica. Fiz essa técnica e eu mentalizava trabalhando em um outro lugar. Eu não tinha assim, eu quero trabalhar em tal lugar, em tal outro lugar. Mas eu tinha forte comigo que eu queria trabalhar em um escritório tranquilo, né, sentada na frente do computador, mas uma coisa tranquila, sem ser com atendimento ao público, assim, dessa forma tão direta e até, digamos assim, um pouco agressiva. Porque tem muitas pessoas que quando elas ligam em call center de telefonia, elas já ligam para soltar os cachorros, como se os atendentes fossem culpados de ter dado algum problema ali no telefone delas. Então eu já estava no meu limite por aqui. Deixei currículo e tal, me imaginava. E eu comecei a sentir também, por mais que eu não gostasse, que às vezes eu, putz, já tô nesse lugar de novo, eu comecei a implantar de novo a gratidão. Comecei a agradecer por estar trabalhando naquele lugar. Eu me imaginava chegando naquele lugar bonita, bem vestida, apesar de que eu não tinha ânimo para fazer isso. Então eu comecei a usar essas técnicas, sabe? Gratidão, visualização, técnica da escrita, técnica de me enxergar em um outro lugar, mandava currículo, mandei mandar currículos para vários lugares e tal. Até que chegou um momento que uma pessoa estava a caminho lá da empresa, uma pessoa me ligou: oi, você pode me fazer uma entrevista em tal lugar, assim, assim? Gente, na hora que ela ligou, ela desligou, eu falei, posso sim, marcamos, né, a data da entrevista, o horário, tudo. Ela passou o endereço. Na hora que ela desligou, primeira coisa que eu fiz, vou dar um exemplo. Por exemplo, o nome dela é Joana. Agendei no meu celular assim, Joana do meu trabalho. Ou seja, eu já decretei. Essa daqui é a Joana do meu trabalho, eu vou trabalhar, é o meu trabalho. Agendei lá, Joana do meu trabalho. Fui no Google, pesquisei, peguei o endereço, coloquei lá, pesquisei tudo certinho, olhei no mapa, olhei como que era a fachada, né, do escritório. Era um escritório lindo. Eu olhei a imagem, assim, procurei por imagens do local. Não tinha imagem de dentro, mas tinha imagem de fora. Olhei aquela imagem, fixei aquela imagem no meu pensamento e me imaginei entrando lá. E aí eu usei uma outra técnica, outra prática para que a lei da atração funcione melhor, que é usar os 5 sentidos. Imaginei naquele lugar, como que era, como que eu ia chegar, visão. Eu imaginei assim, bom, beleza, eu tenho que linkar, tenho que ancorar esse lugar com um sabor. Me imaginei tomando um sorvete lá na frente, paladar. Me imaginei conversando com a pessoa, com os meus colegas de trabalho, senti o lugar. Enfim, eu me imaginei em cada situação de acordo aí com os 5 sentidos que nós seres humanos tem. E eu trouxe isso com muita força para dentro de mim. E no dia que eu fui fazer a entrevista, do mesmo jeito, eu entrei lá como se eu já trabalhasse lá. Eu fui assim, agora eu tô indo para uma entrevista de emprego no meu trabalho. Coloquei isso na cabeça, firme, e fui. Na hora que eu entrei naquele lugar, um lugar chique, um ambiente assim, top mesmo. Entrei, né, cumprimentei a secretária e tal, sentei numa sala e fiquei admirando. E eu comecei a agradecer. Pratiquei a gratidão como se já fosse real, gratidão por esse meu novo trabalho, gratidão por eu trabalhar aqui nesse lugar. E eu nem trabalhava lá ainda materialmente, mas na minha cabeça, no meu coração, na minha vibração, o que eu estava vibrando, ou seja, a lei da atração, eu estava trazendo que sim, eu ia trabalhar lá, já era o meu local, é lá que eu trabalhava. Depois da entrevista eu fui embora e aí a mulher me deu 3 dias para me dar a resposta e essa resposta não vinha. E detalhe, meu trabalho lá ia me render um pouco mais do que eu ganhava lá na empresa de call center. Pouca coisa mais. Tinha um vale alimentação lá bem gorducho que já ia me ajudar bastante, porque na época o que eu queria era comer. Eu não comia direito, né? Eu não conseguia me preocupar com outras coisas porque eu vivia com fome. Saco vazio não para em pé. Então era essa a minha preocupação. Então lá tinha um ticket maior. Eu gostei de ir lá porque era um ambiente tranquilo. O trabalho ia ser menos pesado. Era um ambiente mais tranquilo, um ambiente
mais próspero, sabe? Que te inspirava realmente prosperidade. E o ticket de alimentação era mais gorducho, então eu gostei pra caramba. Depois passou alguns dias e eu já achei que não ia dar certo. Eu comecei a entristecer, assim, eu fiquei vários dias praticando a lei da atração ali. Vou trabalhar lá, lá é meu local de trabalho, é lá que eu trabalho agora e tal. Isso aqui é questão de tempo, daqui a pouco eu não vou vir mais pra cá, meu trabalho vai ser outro, vou pegar tal ônibus, enfim, tudo aquilo, né? E aí demorou pra menina me ligar. Demorou o final de semana inteiro, mais uns 3 dias depois. Daí, quando ela me mandou mensagem falando que eu tinha sido aprovada, que era para eu providenciar os devidos papéis, né, os documentos para já ser registrada, eu já começar lá o quanto antes. Gente, aquilo foi muito, muito, muito incrível. E a gratidão que eu sinto até hoje gratidão por aquele lugar, por aquela empresa de call center. Estou muito grata lá, porque às vezes o que a gente faz? A gente tem mania de sair do lugar onde a gente não gosta e ficar o resto da vida esbravejando, cuspindo, onde comeu, né? A gente gosta do prato e comeu fazendo essas coisas. Aquele lugar, ele foi muito importante, porque foi dali que eu consegui ajudar a manter a minha casa com o meu pai naquele estado. Então, eu sou muito grata àquele lugar. Eu até me emociono, mas vamos lá, continua esse vídeo. Bom, então eu fui trabalhar no escritório sempre feliz, sempre agradecida, eu tava ganhando pouca coisa a mais. E como todo emprego eu tenho comigo, eu acredito que chega um momento que você começa a saturar daquele emprego. E eu tava nesse escritório, mas eu queria ganhar mais, eu gostaria de ganhar mais. Nesse escritório eu tava trabalhando com cobrança. É menos pesado do que, na minha opinião, tá, gente? É menos pesado do que um call center, mas ainda tem uma energia pesada de dívida, de débito. As pessoas, além de estar devendo, ainda era grosseira, como se a gente fosse culpado pela dívida dela. E aí chegou um momento que eu também me cansei daquele lugar, mas eu pensei assim, poxa, eu tô ganhando pouco mais do que eu tava lá no call center. O vale alimentação é um vale alimentação gorduchinho, né? Hoje em dia eu consigo me alimentar melhor, eu ajudava minha mãe também na compra dela, enfim, tava bom. E aí, o que eu fiz? Comecei de novo a praticar a lei da atração, mas dessa vez eu pratiquei a lei da atração sem querer, digamos assim, diretamente, inconsciente. Eu comecei a me imaginar fora daquele lugar, não queria mais trabalhar lá, coloquei na minha cabeça que eu não ia mais trabalhar lá no escritório, que eu queria um outro trabalho e tal, e coisa. Isso, no meu inconsciente, estava firme e forte, eu não vou mais trabalhar aqui. Só que eu só enxerguei isso depois que eu fui mandada embora de lá. Um belo dia, eu fiquei lá mais quase 2 anos. Aí um belo dia, eu voltei de férias, fui trabalhar. Não era nem 8h20 da manhã, gente. Eu fui demitida. Tava tendo vários cortes na empresa, várias pessoas sendo mandadas embora, advogados, de vários setores. E aí eu fui mandada embora. Eu saí de lá tremendo. Uma parte minha, é sério, gente, eu saí tremendo assim, ó. Uma parte minha não entendeu nada. Queria surtar, queria chorar. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou passar fome? Como que eu vou ajudar minha mãe com a compra dela? Como que eu vou me manter? Saí tremendo assim, né? Eu fiquei 20 minutos no escritório. Foi questão de eu chegar, alugar minha máquina. Eu fui chamada para conversar e fui demitida e tudo. Desse jeito. É claro que eu recebi meus direitos, né? Saí de lá. Só que nesse dia aconteceu uma coisa incrível. Lembra que eu falei que parecia que tinha 2 Thaís ali? Uma Thaís que estava com medo e uma Thaís que estava super tranquila, e então tinha uma voz interna minha que falava assim, fica tranquila, tá tudo certo. Fazer o quê? Fui pra casa da minha mãe, né? Ficar lá quietinha no meu canto chorando, pensando o que eu vou fazer. Minha irmã trabalhava nessa época numa loja, uma loja de automóvel, uma loja de carros. Serviço administrativo lá dentro. E ela falou, olha, tá precisando de alguém aqui, uma auxiliar, uma pessoa para me auxiliar. Você quer fazer entrevista? Eu falo com o meu chefe. É quase certeza que você vai ser contratada. Nesse mesmo dia eu fui. Deu certo o trabalho. Eu passei pela entrevista. Eu lembro que eu fui até com uma roupa da minha mãe, porque eu tava com o uniforme da outra empresa que eu tinha sido demitida de manhã. Aí à tarde eu fui, fiz essa entrevista e adivinha o que aconteceu? Eu passei na entrevista, no outro dia eu já fui contratada e eu comecei a ganhar 3 mil e poucos, quase 4 mil reais. Trabalho nessa loja, eu tô até hoje,
Em breve eu vou trabalhar apenas com digital, mas eu tô lá por enquanto. Meu salário é a minha história. Eu saí de 980 e cheguei num salário de 4 mil reais, dependendo aí da comissão. Tranquilo, um lugar sem encheção de saco. Eu quero que vocês entendam aqui toda essa história longa que eu contei. É que a lei da atração, ela funciona de acordo com o que você vai caminhando em direção ao que você deseja. Se eu tivesse só feito as técnicas, não tivesse arregaçado as mangas, não acreditado nem nada, eu não tinha ido pro segundo trabalho, que é aquele que tinha o vale alimentação gorducho que eu adorava. E depois, em seguida, o universo de novo deu um jeito de me colocar num trabalho de acordo com aquele salário maior que eu tinha pedido há 2 anos atrás naquela técnica. Você pode pensar assim, nossa, demorou 2 anos. Sim, demorou 2 anos. Porque lembra que eu fiquei um intervalo sem fazer? Teve um intervalo que eu fiquei tranquila, de boa e tal, mas aconteceu. Na hora eu nem percebi isso. Depois de um tempo que eu fui ler os meus cadernos de escritas e achei essa técnica escrita que eu falei, caraca, eu estou realizando o que eu pedi lá naquele ano atrás. Então não deixe de praticar técnicas que te aproximam do que você quer, de acreditar em lei da atração, né, ou lei da vibração, que você vai conseguir. Você consegue sair do lugar A que você está e chegar no lugar B. Você consegue. Só que no meio disso tudo tem ação. Você tem que ter as devidas ações, né? E eu ia trabalhar, eu tinha gratidão. Hoje em dia eu tenho gratidão tanto pelo emprego de call center, tanto pelo emprego lá de cobrança, e agora tenho muita gratidão ao emprego que eu estou atualmente. Então, assim, eu tive as devidas ações, eu acreditei, eu pratiquei, eu trouxe a emoção. E o foco maior aqui que eu quero dizer para vocês é: não adianta só visualizar, você tem que sentir, você tem que trazer a emoção, o sentimento, que era o que eu fazia, né? Eu fiz eu fiz com muita fé. E assim eu consegui passar de um emprego de 980 reais, depois fui para 2 mil reais e agora eu estou nos 4 mil reais. Eu não sei como que está sendo para você praticar a lei da atração, se você pratica, se você faz algumas técnicas aí para ajudar, me conta aqui nos comentários. E se você quer um vídeo onde eu explico como que foi essa atividade, essa técnica da escrita, me conta aqui também, que eu gravo um vídeo falando só disso. E não esquece de me contar aqui nos comentários o que você achou, se você pratica essa técnica, se você faz esse fingir até acontecer. E não esquece também de me seguir aqui nesse canal e me seguir na outra rede social que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E mais uma coisa, se você gostou da minha blusinha, ela é super fresca, prática, o tecido é super confortável, fácil de lavar, fácil de secar. Vou deixar o link para você também ter uma igual a minha, hein? Um grande abraço, até o próximo vídeo.